Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olha aí, pessoal, estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre anatomia no nosso canal, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia, beleza? Então hoje a gente vai para mais uma aulinha com a gente aqui, deixa eu ficar aqui no canto menorzinho para facilitar a visualização de vocês aí dos nossos slides, tá joia? Olha só, a gente continua falando aí em relação aos episódios do podcast. Continuamos ainda falando sobre o episódio de número 1 da nossa segunda temporada. Como já foi dito na aula passada, esse episódio de número 1 fala de uma forma geral da osteologia dos ossos dos membros superiores. Tá certo? E como hoje a gente vai falar sobre osteologia do húmero, então a gente continua referenciando aí o episódio de número 1 da segunda temporada lá do Anatocast, beleza? Então vamos seguir, ó. Como objetivos principais da aula de hoje é falar sobre os acidentes ósseos desse húmero e mais uma vez a gente vai identificar se esse osso ele é da região direita ou da região esquerda aí dos nossos membros superiores, perfeito? Então, iniciando pelos acidentes ósseos, nós temos duas imagens aqui, ó. Uma imagem, uma vista anterior e uma vista superior da região do húmero. Vê só, nessa região, principalmente visualizada, tanto anteriormente como posteriormente e principalmente superiormente, a gente tem uma estrutura chamada de cabeça do húmero. Olha só, cabeça do húmero. Cabeça do húmero. Essa cabeça é essa região arredondada, dilatada, ok? Circular, como se fosse um formato de parte de uma esfera, que se localiza aí na região superior do húmero e que se articula diretamente com aquela cavidade que a gente viu na aula passada da escápula, a cavidade glenoide da escápula. E esses dois formam, então, a articulação do ombro. Essa é a região chamada de cabeça do húmero. Perfeito? Olha só, no entorno da cabeça do húmero, como a cabeça do húmero ele é redonda, ela é esférica, o entorno da cabeça do húmero, quando o húmero perde um pouco desse diâmetro da cabeça, sofre um pequeno estrangulamento, uma redução no seu diâmetro, essa região circular que circunda toda essa região da cabeça do húmero é denominada de colo anatômico do húmero. Colo anatômico do húmero. Beleza? Nessa região da extremidade ainda proximal do húmero, na epífise proximal do húmero, nós temos duas elevações, duas proeminências ósseas, duas projeções do osso que normalmente se projetam para a região anterior, uma mais anteriormente e menor, e outra mais posterolateralmente. São chamados tubérculos do húmero. Então, como a gente está vendo aqui, ó, principalmente nessa imagem mais inferior aqui, ó, que vocês estão vendo o húmero de cima, a gente tem essas duas proeminências ósseas chamadas de tubérculo. Um é maior e o outro é menor. O que tem um maior tamanho é chamado de tubérculo maior do húmero. Normalmente, esse é localizado mais lateralmente no húmero, tá certo? Mais lateralmente. Já o outro, que é um pouco menor e mais anteriormente localizado, é chamado de tubérculo menor do húmero. Tubérculo menor do húmero, tá certo? Então, na extremidade proximal do húmero, temos a cabeça, o colo anatômico circundando a cabeça do húmero e essas duas projeções, o tubérculo maior do húmero e o tubérculo menor do húmero. Presta atenção que entre os dois tubérculos nós temos uma depressão rasa, um sulco importante, porque aí passa o tendão de um músculo muito importante para o movimento, principalmente do antebraço e também do braço, tanto da articulação do ombro como da articulação do cotovelo, que é um músculo que a gente vai ver depois em próximas aulas, chamado de músculo bíceps braquial. E uma parte do bíceps braquial passa exatamente sobre esse sulco. E é um sulco que fica entre os dois tubérculos, portanto, sulco inter. Entre duas estruturas, inter. Sulco intertubercular do húmero. Fica entre o tubérculo menor e o tubérculo maior do húmero. Essa depressão é chamada de tubérculo, ou melhor, desculpe, de sulco intertubercular do húmero. Perfeito? Pois bem, quando a gente vai finalizando a epífise proximal, ok? Logo abaixo dos dois tubérculos, maior e menor, e quando o sulco intertubercular do húmero vai ficando mais raso ainda e vai terminar por se juntar à própria diáfise humeral, nessa região que circunda aí, é como se a epífise proximal sofresse agora um estrangulamento, uma diminuição do seu diâmetro. E agora essa região passa a ser chamada de colo cirúrgico do húmero,
Colo cirúrgico do húmero. Inclusive é uma região mais frágil da região do osso do húmero, que com frequência, essa região sofre processos, por exemplo, de fratura óssea. Tá certo? Colo cirúrgico do húmero. Perfeito? Bom, quando a gente sai da epífise proximal do húmero, que vai ganhando a diáfise ou o corpo do húmero, na região mais lateral, ok? Existe uma área enrugada, uma área que ela é mais áspera e ela normalmente é um ponto de fixação de um músculo importante, chamado de músculo deltoide, que a gente vai ver em próximas aulas que virão pela frente. Mas esse ponto de fixação do músculo deltoide no corpo do húmero chama-se de tuberosidade deltoidea do húmero. Tuberosidade deltoidea do húmero, tá certo? Quando a gente vai seguindo para a região inferior do húmero, na sua região mais distal, a gente tem duas imagens aqui, ó. Uma imagem com a visão mais anterior, essa aqui onde chegou esse nomezinho agora, e essa outra imagem aqui mais próxima de mim, que é a imagem da visão mais posterior do húmero, da região distal do húmero. Na visão mais anterior do húmero e bem distal, nós temos essa estrutura que você está vendo aí apontada, chamada de tróclea do húmero. Tróclea do húmero. Esse ponto, que parece aí um carretelzinho de linha, por exemplo, é um ponto importante que faz parte das superfícies articulares da articulação do cotovelo. Essa estrutura aí chamada de tróclea, a gente vai ver depois em próximas aulas, que ela se articula com a ulna, que é um dos ossos do antebraço, formando uma articulação húmero-ulnar. Tá certo? Mas do lado da ulna, lateralmente à ulna, nós temos essa projeção aí mais arredondada, chamada de capítulo do húmero. Capítulo do húmero. Esse capítulo, por exemplo, se articula com o osso rádio, o osso do antebraço, e formando aí, por exemplo, um complexo da articulação do cotovelo. Essas duas estruturas em conjunto, tanto a tróclea como o capítulo, em conjunto, alguns autores denominam normalmente de côndilo do húmero, ou côndilo humeral. Então, tróclea mais medialmente localizada, capítulo mais lateralmente localizado. Os dois, tróclea mais capítulo, normalmente alguns autores chamam isso de côndilo do húmero. Côndilo, tá certo? E acima desses côndilos, a gente vai ter duas projeções ósseas. Uma projeção que se projeta mais medialmente, ó, bem aqui próximo da região do cotovelo, tá gente? Essa pontinha óssea que é facilmente palpável, onde às vezes algumas pessoas batem, aí sofrem uma pancada e diz que recebeu um choque, um choquinho que passa por aqui, tá já? Essa pontinha óssea que vocês conseguem palpar aqui facilmente na região medial, próximo da articulação do cotovelo, chama-se de epicôndilo medial. Olha só, epi, acima de, tá já? Epi, acima de. Epicôndilo, acima do côndilo, medialmente, epicôndilo medial. Essa pontinha, essa proeminência óssea, facilmente palpável aqui na região medial, próximo da articulação do cotovelo. Mas do outro lado, lateralmente, ok? Lateralmente, na articulação, ou próximo da articulação do cotovelo, a gente também tem uma outra elevação óssea, que é chamada de agora de epicôndilo lateral. Olha, duas proeminências, uma medialmente maior, mais facilmente palpável, epicôndilo medial, e outra lateralmente menor, ok? Mas também palpável, chamada de epicôndilo lateral do húmero, tá certo? Agora, vê só, acima do capítulo do húmero, que a gente tá vendo aqui, ó, a gente já viu que essa elevação aqui, essa projeção mais arredondada, é chamada de capítulo do húmero. Acima do capítulo existe uma leve depressão, uma depressão pequenininha, rasa, chamada de fossa. Fossa radial. Olha, eu acabei de falar que esse capítulo se articula com o rádio na articulação do cotovelo. Quando a gente faz um movimento, por exemplo, de flexão do cotovelo, uma porção do rádio, para fazer esse movimento, precisa adentrar, se encaixar nessa fossa, chamada de fossa radial, para você conseguir uma amplitude maior de movimento na articulação do cotovelo. Então, ó, acima do capítulo, uma fossa, chamada de fossa radial, para receber o osso do rádio. Já do lado medial, acima da tróclea, uma outra fossa, uma depressão, chamada agora de fossa coronoide. Fossa coronoide. Eu tinha falado, logo quando falei da tróclea, que a tróclea se articula com a ulna, que é um osso do antebraço. E a gente vai ver na próxima aula, ou em próximas aulas, que a ulna tem uma porção chamada de processo coronoide da ulna. E, novamente, quando você faz um movimento de flexão do cotovelo, o processo coronoide da ulna se encaixa na fossa coronoide do húmero,
para facilitar e permitir uma maior amplitude do movimento de flexão do cotovelo. Essas duas fossas são anteriores, ok? Todos esses elementos, esses acidentes ósseos que a gente comentou até agora aqui na região distal do húmero, eles são localizados anteriormente e facilmente palpados na região anterior do cotovelo. Quando a gente vai para a região posterior do cotovelo, nós temos uma fossa, uma cavidade um pouco maior, um pouco mais funda, um pouco mais profunda em relação a essas duas que a gente acabou de ver, a fossa radial e fossa coronoide. Na região posterior, a gente tem uma fossa maior chamada fossa do olécrano. E ele recebe esse nome de fossa do olécrano porque recebe uma parte do osso da una chamada de olécrano. Quando a gente faz a extensão do cotovelo, essa pontinha óssea aqui, ó, essa proeminência óssea, ela vai lá para a região posterior do húmero e se encaixa na fossa do olécrano, ok? Por isso, essa região é chamada de fossa do olécrano, porque recebe a porção do olécrano da una durante o movimento de extensão do cotovelo. Perfeito? Ok até aí? Ótimo. Acima dos epicôndilos, principalmente acima do epicôndilo medial e do epicôndilo lateral, nós temos duas elevações, que são as chamadas cristas supracondilares, ou seja, acima do côndilo. Existe uma crista supracondilar medial e uma crista supracondilar lateral. Normalmente essas cristas, às vezes, ou com muita frequência, na verdade, são pontos de fixação de músculos, principalmente alguns músculos da região extensora do punho e dos dedos. Tá joia? São as cristas supracondilares, medial e lateral. Ok aí? Bom, com relação à identificação se o húmero é direito ou se o húmero é esquerdo, vamos lá. Na extremidade proximal, na epífise proximal do húmero, a gente conseguiu identificar a cabeça do húmero, que é aquela porção mais arredondada, esférica, ok? Grande. Aquela porção, a cabeça do húmero, primeiro ponto, ela sempre é voltada para medial. Ela sempre é voltada para dentro porque ela entra em articulação, em contato, ok? Na articulação do ombro com a cavidade glenoide da escápula. Então ela, primeiro, sempre tem que ser voltada medialmente. Um ponto. Segundo ponto, o tubérculo menor do húmero, ele é sempre anterior em relação ao tubérculo maior. Ele é sempre anterior, ou seja, mais anteriormente, voltado ventralmente, o tubérculo menor do húmero. Quando a gente vem para a extremidade distal do húmero, a gente tem que o epicôndilo medial, ele sempre é medial, por isso o nome dele, epicôndilo medial do húmero. E a gente tem aquela maior fossa, que é a fossa do olécrano, sempre voltado para trás, sempre voltado posteriormente. Então, se você conseguir identificar dois pontos principais desses que eu falei, a cabeça do húmero sempre para dentro, sempre medial, ok? E a fossa do olécrano sempre posterior, com isso aí você já mata, você já consegue identificar se esse húmero ele é direito ou se esse húmero ele é esquerdo. Tá joia? Então, facilmente identificável se o húmero é direito ou se ele é esquerdo. Aqui algumas referências aí para vocês podem dar uma olhadinha, checar, ler um pouquinho, assistir mais aulas aí dos nossos colegas e escutar também o nosso canal lá do podcast. Beleza? Então, galera, essa foi a aulinha de hoje, ó. Falou de novo sobre o episódio 1 da segunda temporada do nosso podcast e hoje foi aula sobre osteologia do húmero. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo aí que ficou conosco até esse final da aula assistindo, tá joia? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal para eu falar com vocês um pouquinho mais de perto. Olha aí, estou por aqui de novo, olha só. Então eu queria que vocês, ó, quem gostou da nossa aula, vai lá, curte as nossas aulas, curte, segue o nosso canal, ativa o sininho lá para receber todas as notificações, tá joia? De novos vídeos quando forem dispostos aí para vocês. Mais uma vez, vai lá, visita o nosso perfil no Instagram, @anatocast, ok? E visita também o nosso site, o anatocast.com.br, além de seguir e escutar os nossos podcasts disponíveis aí nas principais plataformas de áudio. Tá joia? Galera, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, eu vou ficando por aqui e essa foi mais uma videoaula do nosso canal Anatocast. Tá joia? Um grande abraço, até mais, pessoal! Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.